Senhoras e senhores, jovens e anciãos, parece ser um procedimento não muito comum, cineasta, produtor de uma série, vir ao mesmo bloco de edição de sua série, dar spoiler da série que está produzindo antes de sua exibição. Mas alguns motivos fizeram com que a obra Duelo dos Arcanjos tornasse-se uma série digna de spoiler. O primeiro motivo é que nos primeiros episódios que serão exibidos aqui, vocês verão o início da realização de um sonho de um pobre jovem que saiu de sua terra para construir uma história. E na cidade de Engenheiro Coelho, interior do estado de São Paulo, teve o privilégio de começar a contar uma grande história. A nossa história. A história da humanidade. Segundo motivo é que, com o uso de licença poética, o autor de Duelo dos Arcanjos se inspira nas narrativas bíblicas para contar a história humana. E para preencher as lacunas que são encontradas nestas narrativas, leu e ouviu de tudo que estava ao seu alcance. Desde os maiores escritores, até o mais simples apócrifo que estava à sua disposição. Pois a forma poética que Duelo dos Arcanjos usa para contar a história da raça humana é uma forma inclusiva, incluindo desde os mais poderosos povos deste mundo até os mais humildes que habitam nas regiões mais baixas deste planeta. E o terceiro e último motivo é que, em Duelo dos Arcanjos, o autor, produtor, roteirista e ator se inspira em sua própria história de vida para falar da resiliência humana ao sobreviver no mundo, em um universo hostil que está a todo tempo contra a nossa existência. Tenham todos um bom entretenimento ao assistir os primeiros episódios desta boa série. Engenheiro Coelho, em algum tempo no futuro, Brasil, interior do estado de São Paulo. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Isaías 33, verso 16. Deita! Parou! Deita! 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 Parou! Parou! Perdeu! Perdeu! Deixa isso aí! Não, esse é o livro que meu pai fala. Deixa o livro! Ele não é importante! É sim. Meu pai disse que ele conta como era o nosso mundo antes dele ser disputado. Deixa isso aí! Vem! Não temos tempo! A grande disputa dos séculos acabou. Disputas e disputadores não mais existem. O universo inteiro está purificado, por isso, todos, desde os maiores astros até os menores átomos, podem entoar sem nenhuma interrupção. Um hino de vitória àquele que venceu todas as disputas e as retirou do mundo. Por que
estamos sempre fugindo e nunca temos tempo pra nada? Porque as coisas passaram a ficar ruins com o tempo. Então as coisas no mundo não foram sempre ruins? A vida sempre teve as suas dificuldades para manter-se viva e talvez haja dificuldades em qualquer parte do universo que haja vida semelhante à nossa. Mas no nosso mundo essas dificuldades não eram tão intensas como passaram a ser após a grande disputa. Quando e por quem nosso mundo começou a ser disputado? Os maiores disputadores dos mundos que tem no nosso universo são seus habitantes. Mas no nosso mundo, essa disputa teve influências externas. Como assim? Tudo começa num tempo... A nossa prioridade é o Professor Paul. Professor Paul, o senhor se encontra? É a mim que vocês querem! Vocês estão presos! Parados! Deixem eles irem! Já disse! É a mim que vocês querem! Deixem eles irem! Senhores, essa reunião é de suma importância não só para o nosso país, mas para todo o mundo. Pois desde o ataque ao World Trade Center, nosso planeta nunca mais foi o mesmo. Parece que estamos vivendo o apocalipse em nossos dias. O ministro da Defesa tem mais a nos falar sobre tudo que eu pretendo dizer. Senhores, sejam bem-vindos à nossa base. Os ataques de 11 de setembro serviram para que todas as nações do mundo pudessem ver que não estávamos seguros em nossas próprias casas. Por isso, e após esse acontecimento, todos os países de primeiro mundo decidiram investir pesado em programas de segurança. Mas essa busca obcecada para se sentirem seguros só serviu para colocar mais desunião e uma nação contra a outra, pois os países mais ricos sempre pagaram pelos melhores programas, deixando os mais pobres em desvantagem. Mas a crise global, que vem se arrastando há décadas em nosso planeta, fez com que líderes das nações mais poderosas do mundo repensassem sobre o seu orgulho e criassem um programa único de segurança, que inclui, de forma igual, todos os habitantes da Terra, desde o mais poderoso sistema de governo até o povo mais insignificante que habita o nosso globo. Como assim, povo insignificante? Não usamos mais expressões como essa em nosso vocabulário, muito menos numa reunião de suma importância como essa. Por favor, vocês dois. Se ele quis dizer, a minha Por favor, vamos focar aqui. reflete o que eu penso sobre... Não, isso não cabe a vocês, por favor. O que eu quis dizer é o meu posicionamento, eu entendo. Senhores, silêncio. Excelência, a causa de toda a discórdia entre os homens, ao longo das eras que a humanidade habita nesse planeta, foi exatamente o uso de termos pejorativos como esse, que nos induz a achar que, como humanos, nós temos motivos para achar que somos uns mais significantes do que outros. Não creio que houve qualquer intenção do ministro da Defesa em ofender a nenhum povo ao usar a infeliz expressão povo insignificante. Temos que levar em consideração que nossas leis foram alteradas há pouco. Ainda carregamos uma série de vícios de linguagem. Ministro, por favor, prossiga. Obrigado, Excelência. Realmente não houve, de minha parte, nenhuma intenção em diminuir a ninguém.
Muito pelo contrário, esse novo programa de segurança global que estamos propondo tem o propósito de igualar a todos os habitantes da Terra. Bem, que a segurança mundial tornou-se a pauta principal entre as lideranças da Terra, isso nós não temos o que discutir. Mas como que o senhor pretende implantar um código único de segurança para todos os povos, no mundo que ainda permanece dividido em seus pontos ideológicos, ministro? O primeiro passo nós já demos, que é conscientizar a todos os habitantes do planeta que o mundo se tornou um lugar mais inseguro do que sempre foi. Ou seja, a velha tática de governar. Conseguir o controle da grande massa, impondo medo a todos. Não creio que seja a melhor das opções, mas é a única que sempre funcionou. Como governo, não podemos esquecer que sempre controlamos a sociedade através do medo. E o excesso de informação que ela recebeu através da tecnologia fez com que perdessem o medo. Por terem perdido o medo, instalou-se o caos. Para pôr fim ao caos, temos que usar o medo novamente. Só que dessa vez usaremos o medo de forma diferente, não como faziam os antigos impérios, torturando, matando e queimando em praças públicas pessoas que se rebelavam. Dessa vez, o que propomos, ao invés de mortes e torturas, é segurança total para todos que se doarem ao novo Código de Segurança Mundial. E é aí que entramos com o medo novamente, como arma de controle, convencendo a todos de que o não fazer parte do novo Código de Segurança Mundial será a causa da destruição do planeta e a extinção da raça humana. Temos que deixar claro para todos que a ameaça agora não somos nós, o governo, e que sim, somos a solução. Muito bem. E qual é o segundo passo? O segundo passo é convencer a todos de que a única forma de estarem seguros é através de um Código de Segurança Global, pois a insegurança se tornou algo global e o mundo está agora mais globalizado do que nunca. Por isso, todos no planeta devem permitir serem marcados e vigiados 24 horas por dia, através do nosso novo Código de Segurança Global, que estamos propondo. Mas uma sociedade vigiada e controlada pelo governo, isso já temos há décadas. Não temos, Excelência, e a prova de que não temos é o caos que se tornou o nosso mundo. Nesse nosso novo Código de Segurança, podemos ver desde nossas fronteiras internas até fora da órbita terrestre, através do controle de massa fornecido por esse Código de Segurança. Diante desse novo programa, 5G é coisa do passado. Exceto o quê? O que o ministro da Defesa quis dizer é que todo esse nosso programa de segurança não está conseguindo rastrear um pequeno grupo de rebeldes que está causando todo tipo de desordem em nossa sociedade. Mas como um programa que consegue rastrear até fora da órbita, não consegue rastrear um pequeno grupo? Não sabemos ao certo, Excelência. A única coisa concreta que temos sobre eles é que se trata de um grupo religioso não muito ligado à tecnologia. Talvez seja essa a razão de eles terem adquirido tanta habilidade para se esconderem nos lugares mais inóspitos da Terra. Mas você acabou de dizer que esse nosso novo sistema de segurança tem olhos para rastrear e vigiar até fora da órbita da Terra. Como explica um furo desses no esquema de segurança que vamos pagar tão caro? O problema maior não é rastreá-los, e sim capturá-los, pois todas as vezes que localizamos um grupo deles reunidos em algum lugar remoto, mandamos para lá uma equipe dos nossos melhores soldados. Mas quando a nossa equipe chega no local, não há mais ninguém no acampamento.
Não tem como eles serem rastreados ou se locomoverem de um acampamento para o outro, através do programa de segurança? Eles não foram chipados, Excelência. Como assim? Quis dizer que os rebeldes não permitiriam serem selados pelo nosso novo programa de segurança. Explica isso melhor, ministro. Ninguém consegue escapar de ser rastreado pelo nosso novo programa de segurança, mas o rastreamento só é possível se a pessoa permitir ser selada. E os rebeldes não permitiram que nós os selássemos. Por isso estão vivendo como animais, isolados do resto do planeta. E por que eles não permitiram serem selados? Para entender por que os rebeldes não permitiram serem selados, primeiro é preciso entender como funciona o selamento. Porque nesse novo programa de segurança, ninguém é rastreado por satélites ou por pistas deixadas pelas pessoas nos seus afazeres do dia a dia. Quando é preciso rastrear alguém, fazemos isso a partir das ondas eletromagnéticas emitidas através do corpo de quem está sendo rastreado. E como fazemos isso? Volto a repetir o que estava dizendo no início da nossa reunião. Para que o governo possa oferecer segurança para todos, é necessário que ele tenha o controle de toda a massa da sociedade. Para que tivéssemos esse controle, implantamos o nosso código no DNA de cada pessoa que permitiu que fizéssemos isso. E não foi difícil convencer a maioria das pessoas a aceitarem serem marcadas com um novo programa, depois de mostrar a todos os benefícios que ele oferece. Eu não consigo ver benefícios trazidos por um programa de segurança que invade a privacidade das pessoas. Que foi implantado cada pessoa que permitiu que fizéssemos isso, não tem a função só de nos permitir rastrear qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta quando precisamos fazer isso. Ele age também diretamente no RNA, criando um novo sistema imunológico, fazendo com que doenças que afligem a humanidade desde a sua origem sejam rastreadas e erradicadas, permitindo à ciência fazer com que, no futuro, elas não mais existam. É claro, como eu disse, permite-nos também rastrear a pessoa em qualquer lugar do planeta que ela esteja, e até mesmo fora dele. Mas, como vocês já sabem, por causa dos rebeldes que não permitiram serem marcadas pelo nosso novo programa, ele ainda não pôde ser concluído. Pois para que ele funcione de forma completa, é necessário que todos no planeta, todos, sem exceção, permitam serem rastreados pelo nosso novo programa de segurança. Mas ainda não respondeu por que os rebeldes não aceitaram serem marcados. Eles acreditam que permitirem serem marcados com o nosso novo programa é o mesmo que violar a assinatura do Criador, pois creem que o DNA do homem é a assinatura daquele que os criou. Qual é o número de pessoas que nós estamos falando, hein? O senhor se refere a um dos grupos ou todos os grupos? Eu pressuponho que estamos falando de um só grupo. Trata-se de vários grupos de rebeldes espalhados pelo planeta, que não se submetem ao nosso novo sistema de governo, Excelência. O último número que conseguimos rastrear deles são cerca de 144 mil pessoas ao redor do mundo. Mas esse número já foi maior e o grupo já foi mais organizado. O que fez com que o grupo reduzisse tanto assim? Líderes políticos e religiosos do mundo todo começaram a culpá-los pelas ondas de calamidades que o nosso mundo vem sofrendo. Isso fez com que uma onda de desordem e histeria começasse a tomar conta do planeta. Não tivemos outra escolha para colocar as coisas em ordem, a não ser desestruturarmos as suas redes de comércio e sustentabilidade, confiscando as suas empresas, tomando suas escolas e fechando seus colégios e locais de reuniões. Alguns resistiram, outros foram presos, mas boa parte conseguiu fugir, se escondendo nos lugares mais isolados da Terra. E o grupo continua forte como nunca.
Não vejo por que perder tempo e dinheiro com um número insignificante de pessoas que vivem isoladas como animais pelo mundo. De que líderes mundiais você está falando, senhor ministro? Dos líderes religiosos? Com suas visões fundamentalistas do mundo? Espera aí, ministro. Não queremos fazer dessa reunião, que tem como objetivo salvar o planeta das tragédias que ele vem enfrentando ao longo de sua existência, um comitê religioso. Excelência, esses líderes são a resistência que sobrou de uma sociedade que vem sendo castigada pelas catástrofes que afligem o nosso mundo, como o senhor mesmo acabou de dizer. Apesar da descrença em geral, eles ainda exercem muita influência sobre as pessoas. Não os ouvir pode ser muito ruim, não só para os negócios, mas também para a política. Talvez somente com o apoio deles poderemos implantar o nosso novo sistema de governo e trazer a ordem à sociedade novamente. Perdão, Excelência. É que está acontecendo de novo. Projeta nos telões, por favor. Por todas as ruas da cidade há cenas de desespero. Pessoas horrorizadas correm de um lado para o outro com seus corpos cobertos de feridas. Parece que algo corrosível foi liberado na atmosfera. Excelência, isso tudo é culpa desses rebeldes. Todos devem morrer por não quererem viver como nós. Ficam causando essas tragédias, nos transmitindo doenças que já deveriam ter sido erradicadas. Excelência! Onde foi isso? Angra dos Reis. Mas começou a acontecer em várias partes do mundo. Parece que algo corrosível foi liberado na atmosfera. Excelência, isso tudo é culpa desses rebeldes. Todos devem morrer por não quererem viver como nós. Ficam causando essas tragédias, nos transmitindo doenças que já deveriam ter. Excelência, é de extrema importância que você tome alguma providência em relação aos rebeldes. Nem que alguns tenham que morrer. É por culpa deles que isso está acontecendo. Quem são vocês? E por que querem tanto a morte desses isolados? Nós somos os porta-vozes de Deus aqui na Terra. Aqueles que falam quando a ciência não tem mais nada a falar. Os que explicam quando a ciência não tem mais explicações a dar. Aqueles rebeldes que você chama carinhosamente de isolados precisam morrer. É necessário que alguns poucos morram para que muitos possam viver. Eu ainda prefiro ouvir a ciência. O senhor se refere aos cientistas? Eles estão bem ali, o senhor pode ouvi-los agora se quiser. Então, o que me dizem? Já foram coletados dados de laboratórios que pode estar causando essas chagas nos corpos das pessoas? Todos que estavam em nosso alcance, Excelência. E o que já descobriram? Como cientista, não damos explicações religiosas para nenhum tipo de fenômeno que acontece. Mas no caso desse, é como eles disseram. Estamos diante de um fenômeno que a ciência parece não poder explicar. Pelas primeiras análises de peles que coletamos, achamos que poderia ser algum tipo de infecção vindo de dentro do próprio corpo. Depois de análises externas, percebemos que o que está causando essas feridas das pessoas é algo que elas estão tendo contato na própria atmosfera. Excelência, você quer se reeleger, não quer? Então você precisa do apoio do povo. Mas para você ter o apoio do povo, você precisa tomar alguma atitude em relação aos rebeldes, entende? O que mais tem feito governos perder apoio do povo ao longo da história é assassinato em massa. Sempre que isso aconteceu, os rebeldes que foram executados se tornaram mártires. A história registrou esses governos como assassinos e genocidas. Não quando é o povo que pede a morte dos rebeldes.
que você sugere? Excelência, parece que estamos lidando com uma situação que envolve crenças e religião. Pelo visto, vamos ter que resolver isso de uma forma religiosa. Quer dizer que você concorda em capturar e executar todas essas pessoas, como faziam os antigos governos? Não vejo isso como única opção, Excelência. Não dificulte as coisas mais do que elas já estão, ministro. Ajude o presidente a tomar a decisão de acabar com esses rebeldes. Sugerimos que tudo que tem que ser feito com eles, que o faça de uma única vez, com todos os seus grupos espalhados pelo planeta. É preciso que todos sejam eliminados em uma só noite, para que possam ser apagados da memória da história, para que ninguém mais seja inspirado a levantar novamente tal filosofia. Vamos devagar, senhores. Posso ser um homem preparado para a guerra, mas não significa que eu seja a favor do derramamento de sangue, como era o sanguinário rei Davi, a quem vocês tanto admiram. O que sugere, ministro? Sugiro que conversemos com um de seus líderes. Há pouco o senhor disse que era impossível capturá-los com o nosso novo programa de segurança. Agora o senhor disse que já tem um deles preso? Não compreendo, ministro. Sim, temos. E ele está preso em uma de nossas prisões de segurança máxima. E como conseguiram capturá-lo, ministro? Usamos a tática de Judas. Fizemos com que ele fosse traído por um de seus seguidores. Ele é um homem bastante carismático e exerce grande influência sobre todos esses rebeldes espalhados pelo mundo. Sugiro que conversemos com ele e o convençamos a desistir da sua filosofia e nos ajude a fazer com que os rebeldes também o façam. Em troca, daremos a ele, sua família e liberdade novamente. Excelência, não caia nessa. Todas as vezes que foi dada oportunidade desse pessoal falar em tribunal sobre as suas convicções, perto de suas mortes só ganharam mais adeptos. E nós não estamos aqui para dar-lhes mais oportunidade para aumentar o seu número, e sim acabar com esses rebeldes. O que não foi diferente quando eles foram mortos? O sangue que era derramado caía como semente em terra fértil, fazendo com que o número deles aumentasse ainda mais do que pelos seus discursos. Ministro, chama o prisioneiro. Eu quero interrogá-lo. Sim, senhor. Quanto a vocês, estão dispensados. Excelência, como assim, Excelência? Entraremos em contato após o interrogatório. Por favor, senhores, não é possível. Diante da situação...
Será esse o nosso fim? Sinais indicam que aquele que esperamos está perto de chegar. O único sinal que vejo é um dia atrás do outro. E a nossa vida, cada vez mais difícil. Nunca nos foi prometido que seria fácil. Mas você fala como quem está perdendo a fé. Quem sabe? Eu nunca tive esse negócio que se chama de fé. Acho que me enganei. Professor Paul? Pois não? Hoje é o seu dia de sorte. Tome um banho. Faça a barba. Corte o cabelo. E troque de roupa. O presidente quer vê-lo. Você ia me dizer alguma coisa, Bill? Se ia, é melhor dizer agora. Pode ser que nós não tenhamos outra oportunidade. Não era nada importante. Parece que seremos interrogados. Talvez com as mesmas perguntas e propostas. Seja lá o que irão te prometer. Não se venda, não perca a fé. Pois a recompensa que esperamos não será dada pelos disputadores deste mundo, mas sim por aquele que guardamos. Professor Paul, sabe que está sendo julgado com risco de pegar pena de morte por não querer viver de acordo com o novo Código de Segurança do Governo? Sei que estou sendo julgado por não desistir de minhas convicções de fé. Mas também sei que meu país não se executa a pena de morte em nenhum de seus estados. Preciso lhe informar, professor, que o tempo em que você viveu isolado nas montanhas, com seus amigos, como animais, fez com que ficasse desatualizado. Em primeiro lugar, temos sim pena de morte em nossa Constituição. Sim, eu sei que sempre tivemos pena de morte em nossa Constituição. Mas essa só é aplicada em soldados que traem a sua pátria em tempos de guerra. E esse não é meu caso, e nem o caso de nenhum dos meus colegas. Foi o que eu disse. Você está desatualizado. E eu preciso lhe informar que o mundo está em guerra. E por ele estar em guerra, todos os cidadãos de todas as nações foram convocados para serem soldados. E se você e seu grupo de rebeldes não se unirem ao novo Código de Segurança Mundial, serão considerados soldados, traidores de sua pátria e réus dignos de pegarem pena de morte. Há quanto tempo não vê sua esposa, professor? Desde que vocês nos separaram através daquelas grades, eu nunca mais a vi.
Nós queremos lhe devolver a sua liberdade, sua cidadania. Devolveremos sua família, se concordar em colaborar conosco, desistir dessa seita e ajudar que os seus seguidores também façam o mesmo. Mesmo que um anjo descesse do céu e me pedisse isso, não poderia fazê-lo. Mas esta é uma guerra milenar, que já está próximo de chegar ao seu fim. Sobre o que ele está falando? Excelência, ele é um homem religioso. Para que o senhor o entenda, é preciso que o senhor faça isso sob uma perspectiva religiosa. Talvez ele esteja usando uma metáfora ou parafraseando. Se estamos numa guerra, qual é a nossa participação nela? Atuarem como atores em cima do grande palco da Terra. Mas a verdadeira guerra acontece mesmo, é por trás dos bastidores. Eu estava contando essa história para o meu filho quando seus soldados me interromperam. Se me permitem, continuarei a contá-la de onde parei. É que tudo começa num tempo em que não havia tempo, pois aquele que não depende do tempo para a sua existência ainda não tinha manipulado a matéria para dar origem às coisas, para que o tempo pudesse ser contado como tempo. Assim que a matéria invisível foi manipulada, deu-se início às coisas. E através das coisas, por vontade divina, surgiu a vida. E o que era só um vácuo vazio na expansão, começou a tomar forma de espaço para a sua habitação. A habitação daquele que deu origem a tudo. Aos poucos, em todo o cosmos, a vida ia se organizando. Mas no mais alto governo do universo, reinava a mais perfeita hierarquia já existente. Essa era formada pelos Bene Elohim, que hoje nós chamamos de anjos, querubins, serafins e arcanjos. Os arcanjos ficavam no topo dessa hierarquia, e o grande Miguel era o líder de todos eles, porque coexistiu desde o início junto com eles. Por isso, ao grande Miguel, em primeira mão, era passado todos os planos da expansão da vida que se propagava pelo universo. E ele as repassava para todos que ocupavam um posto abaixo ao deles. E eles, por sua vez, as repassavam para todos os líderes de todos os planetas que já habitavam vidas de forma organizada. No início, este era o trabalho dos filhos de Elohim. Ajudar a sua criação a galgar os primeiros passos de sua existência. Com o passar das eras, toda a criação de Elohim despertou-se o interesse por saber sobre sua origem e de quem os trouxe à existência. Mas ainda não havia ninguém qualificado para esta função, pois este não era o trabalho de nenhum anjo, querubim, serafim ou arcanjo. Para realizar o desejo de sua criação, Elohim emanou de si a mais bela criatura que este universo já viu. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado a nenhum mortal que habitou ou que continua habitando o mundo que hoje é nosso planeta. Mas a bela criatura foi dada a tarefa de transmitir a luz do conhecimento do seu Criador a todos os mundos que já eram habitados. Assim que a bela criatura recebeu sua primeira missão, começou a executá-la com grande paixão. Nesse tempo, nossa atual galáxia ainda era jovem. Nosso sistema solar ainda estava em formação. Todas as vezes que a bela criatura passava por aqui, observava o espírito de Elohim, sondando a Terra para ver se havia possibilidade de expandir a vida que já existia em outras partes do universo, até o nosso mundo, que ainda era um globo escuro e sem nenhuma forma de vida inteligente. A bela criatura, que além de bela e que carregava em si a essência da inteligência, logo percebeu que seria criado vida no globo escuro e ainda sem forma. Por isso almejou fazer parte da criação, mas essa não era sua função, algo que só era conferido aos arcanjos. E é aí que tudo começa. E é aí que começa o quê? A grande disputa, que vocês carinhosamente chamam de